Gente, muito boa noite, agora exatamente 10h02, horário aqui do Reino Unido. Hoje é dia 31 de março de 2025. Eu estou transmitindo a partir de Brighton, por aqui agora 9 graus. Saudações de paz a cada um de vocês. Nós estamos aqui em mais um encontro da série Diálogos, esse bate-papo que nós temos aqui 2, 3 vezes ao mês, sempre conversando com algum amigo no mundo sobre um tema ou de caráter teológico ou de caráter bíblico-teológico. E para vocês que vão chegando, eu quero deixar saudações de paz e lhe pedir que você possa compartilhar a nossa live, né, na setinha inferior aí do seu telemóvel, né, do seu mobile, na parte direita inferior do seu telefone. Compartilha com o máximo de pessoas possível. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Para quem nos acompanha a partir da Europa, 10h03. Para quem do Brasil, por lá agora são 6h03 da tarde. Hoje eu vou falar com o queridíssimo pastor Tiago Cavaco, da Igreja Batista da Lapa, que aliás já está conosco por aqui. Dentro de 30 segundos eu já vou adicioná-lo à nossa transmissão. E para vocês que vão chegando, você vai sinalizando de onde você nos acompanha. Se do Brasil, se de alguma outra localidade da Europa, se do continente africano. O Diálogos tem essa proposta, né, de ser esse lugar onde nós conversamos sobre temas tanto vivenciais ou teológicos que possam nos dar uma perspectiva mais amplificada a respeito daquilo que nós estamos tratando. Nosso boa noite a todos vocês, saudações de paz. Hoje, minha gente, 31 de março, segunda-feira, e é um prazer enorme tê-los todos por aqui. Eu já vou, para nós otimizarmos o tempo, adicionando o querido pastor Tiago Cavaco, e à medida que nós fomos falando, acredito que mais pessoas vão chegando. O pastor Cleusmar Júnior nos acompanha a partir de Goiânia, lá no Brasil, em Goiás, né? Deus abençoe todos vocês que estão a partir do centro-oeste do vasto Brasil. Deus abençoe cada um de uma forma muito, muito especial. Deixa eu já adicionando aqui, pastor Tiago Cavaco, no nosso bate-papo agora. Costa sul da Inglaterra, às margens do Canal da Mancha, e Deus tem nos dado, vez mais, o privilégio de nós desenvolvermos esse bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo inserir. Pronto, está chegando por aqui. Pastor Meu Tiago, muito boa noite, irmão, saudações. Consegue me ouvir bem? Perdão. perfeitamente, meu irmão Edson. E tu também? Perfeitamente, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo tempo disposto, que eu sei que seu tempo é muito exíguo, né? São muitas demandas, mas obrigado por partilhar do seu tempo, da sua agenda. Pastor Tiago, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, no entanto, já acompanho algumas das suas ministrações e conteúdos aí através das redes, e eu quero ser extremamente grato a Deus por recebê-lo aqui nessa oportunidade, nesse bate-papo que a gente tem feito ao longo de cada mês. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe de uma forma especial. Obrigado. Imagino que está falando conosco a partir de Lisboa, pelo menos E, imagino, né? Suponho. isso mesmo, isso mesmo. A rigor não é Lisboa, é Oeiras, mas é mesmo, é 20 minutos de Lisboa. Portanto, é muito, Perfeito. muito próximo de Lisboa. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Tu Claro. consegues ouvir-me? Consigo. Consegues ver-me, meu irmão Edson? Perfeito, perfeito. Consigo lhe ouvir e lhe ver bem. Perfeitamente. Por alguma razão eu não te vejo, não te estou a Ah, não ver. está me vendo? É verdade. Queres que eu volte a tentar entrar? O que é que Deixa eu preferes? tentar fazer algo aqui. E Pelo menos eu agora, ouço-te consegue, muito bem. consegue me Não, ver agora? Não? continuo sem Bom, te ver. então vamos tentar entrar de novo. E Então vá. aí eu lhe adiciono mais uma vez, por favor. Muito obrigado. Isso. Até já. Para vocês que vão chegando por aqui, eu estou nesse bate-papo com o querido pastor Tiago Cavaco. Agora que são 10h06, eu vou adicioná-lo vez mais aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui para ver se agora nós conseguimos nos ver e nos falarmos. Vamos ver se vai dar certo. Agora são 10h06 para vocês que chegam do Brasil, para vocês que chegam da Inglaterra, o nosso muito bem-vindo. Estamos aqui de volta. Agora são 10h06, 31 de março. Eu lhe vejo e imagino que estou lhe ouvindo também. Consegue me ver ou não? Perdão. Novamente eu não te vejo, mas não faz mal. Eu sou guiado pela tua voz e podemos ir falando na mesma. Perfeitamente. Perfeitamente. Olha, em termos aqui de início, eu diria o seguinte, pastor Tiago, eu imagino conhecido por todos, mas apenas em nível aqui de sinalização, pastor da Igreja da Lapa, Batista da Uhum. Lapa, em Lisboa, formado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, é músico, compositor, cantor e um dos fundadores da editora musical Flor Caveira, Hum. além de autor de livros como Férias de Fornicação, Doidos por Discernimento,
Ter fé na cidade, Arame Farpado no Paraíso, Cuidado com o Alemão e o livro mais recente, Os Três Nãos de Deus, ao que me parece lançado pela Mundo Cristão, pelo menos no Brasil, pela Mundo Cristão. Uhum. Para além disso, o pastor Tiago também é casado, né, e tem um ministério muito profícuo e também milita ou escreve, por assim dizer, em periódicos, né, que não necessariamente são do contexto cristão evangélico. Enfim, eu diria, inicialmente, seriam essas minhas sinalizações, e eu gostaria já de pronto parabenizá-lo, porque eu sei que Flor Caveira realizou um evento agora, mês último, mês de Uhum. março, que eu pessoalmente fiquei muito feliz com a realização do mesmo, porque esse evento ele tem essa proposta dialogal, por assim dizer, não é? Uhum. Ou seja, de pessoas de espectros ou de tradições cristãs distintas se reunindo para ter uma conversa, né? Distante talvez das animosidades que por vezes acabam se estabelecendo entre pessoas que têm tradições cristãs distintas. Então, eu quero externar meu louvor a Deus por essa disposição, por essa atitude. Eu penso que o diálogo é um caminho muito frutífero no sentido do crescimento, seja em que área for, mas sobretudo no que tange a nossa seara, por assim dizer. Eu tenho falado muito com meus pares sobre a importância de nós construirmos diálogos, não é? E talvez não permitirmos que as questões talvez de caráter periférico ou as que não são essenciais causem distanciamento, pelo contrário, a gente possa construir cada vez mais esses vínculos, né? Agora eu lhe perguntaria, eu mencionei aqui que és pastor, né? Canta, compõe, escreve, aliás, a sua forma de escrever é bastante assim instigante, ela tem eu diria um quê de provocação, e eu gosto disso, né? Porque me parece na sua escrita absolutamente se revela essa identidade provocativa, essa identidade instigativa, por assim dizer. Dessas funções, qual é que mais lhe absorve o coração, mais lhe absorve a alma entre pastoreio, música, o exercício da escrita? Meu irmão Edson, em primeiro lugar, deixa-me só voltar a agradecer-te por Por este favor. convite, por esta conversa, por esta oportunidade, pelo facto de mesmo a uma distância mais curta do que seria aquela se tu estivesses no Brasil, mas como estás aqui em Inglaterra mais perto, mas mesmo assim estamos à distância e graças a Deus podemos conversar um pouco. Aliás, deixa-me só dizer-te que ainda hoje, quando via a igreja que estás a servir, eu estava a pensar que não há razão para nós não nos encontrarmos em Não breve. tenha dúvida. Ou tu vens cá, ou eu vou aí, a gente arranja aí um modo disso acontecer. Será um prazer. E obrigado por esta oportunidade para estarmos a conversar. Se eu tivesse de escolher apenas uma coisa, meu irmão, eu escolheria, eu diria que ser pastor é a coisa mais importante. Naturalmente, quando falo enquanto pastor, temos sempre de lembrar, no meu caso eu sou marido e sou pai, ainda antes de ser pastor, mas de facto em 2010 foi um ano em que um dilema, eu estava a passar por um dilema muito grande, porque nessa altura a música estava a acontecer com mais intensidade na minha vida. E eu senti que precisei de escolher se era um músico que também era pastor ou se era um pastor que também era músico. E na altura eu senti-me guiado por Deus a escolher a segunda, que eu precisava de afirmar como prioridade da minha vida, o pastorado, o serviço da igreja à qual estava dedicado na altura. E isso é verdade, assim aconteceu pela graça de Deus, mas é verdade, meu irmão Edson, eu não sei viver sem fazer música e não sei viver sem escrever. Uma parte da escrita está relacionada diretamente com a vida de pastor, porque eu sou daqueles pastores que escreve a mensagem, que escreve o seu sermão todas as semanas. Ainda que não consiga circunscrever-me ao sermão, eu escrevo sempre o sermão. Mas é verdade que uma parte da escrita vai não só para a vida de pastor, mas vai para as oportunidades que Deus me tem dado na imprensa. E, portanto, isso tem acontecido ao longo dos anos. Se eu tivesse de escolher só uma, eu escolheria ainda assim a prioridade é de facto ser pastor. Que maravilha, né? E é interessante isso, né? Porque
o ministério pastoral tem suas dores, né? Tem suas crises, os seus desafios, mas ao mesmo tempo, enquanto se há uma vocação legítima, a impressão que eu tenho é que não há como nos soltarmos desse chamado, né? E aí talvez case bem a fala de Cristo para Paulo, né? Dura para ti recalcitrar contra Quanto os conseguir. aguilhões, né? É É verdade. como se não tivéssemos escolha. E é interessante porque todo pastor vocacionado é envolvido por esse sentimento, Hum, né? Que é algo que é algo paradoxal, porque ao passo que eu me lembro de um pastor maduro na fé, e aí alguns anos atrás me dizendo o seguinte: olha, todo homem de Deus realmente vocacionado, em algum momento vai pensar em parar, vai pensar em desistir, hum. mas ao passo que ele pensa em fazê-lo, não consegue fazê-lo. A gente vive então sempre nessa tensão, É ou verdade, nesse desafio, verdade. né? No É entanto, verdade. eu estou muito animado para nós falarmos hoje sobre a igreja na Hum, Europa. Me hum, parece, às vezes, agora eu falo talvez num olhar de um pastor brasileiro, eu estou aqui na Inglaterra agora, esse ano farão 16 anos. hum, E às vezes eu noto que existe uma percepção equivocada de hum, muitos, sobretudo no Brasil, a respeito da igreja na Europa. hum, E é por isso que talvez o nosso norte aqui é falar sobre algumas constatações daquilo que eventualmente as pessoas enxergam, que elas pensam ser de uma forma e talvez seja de outra. E uhum. o amigo é um pastor europeu exercitando o ministério pastoral no contexto europeu. Então, eu penso que a gente tem uma oportunidade assim, gigante de esclarecer algumas questões, né? E eu quero começar assim, com uma pergunta bem pontual, mas eu penso que ela vai nortear bem aquilo que vamos tratar por diante. A igreja na Europa está morrendo? É uma bela pergunta, meu irmão Edson. Se eu soubesse respondê-la de uma maneira muito eficaz, escrevia um livro e ficava rico, porque é uma pergunta que muita gente faz e que muita gente quer uma resposta. Eu diria que não. Eu diria que não. Agora, a Igreja não está a morrer, a Igreja não está morrendo na Europa. Agora, o facto de a Igreja não estar a morrer pode desafiar a maneira como nós esperamos que ela viva. Portanto, se nós tivermos algumas expectativas acerca da vida da vida da Igreja na Europa, provavelmente essas expectativas podem ficar pelo caminho, podem ser destruídas. Mas quando nós nos abrimos para compreender aquilo que está a acontecer na Europa, e pensando na nossa realidade, a minha e tua, como cristãos evangélicos, é de facto surpreendente, porque talvez aquilo que esteja a acontecer no crescimento dos evangélicos na Europa talvez não corresponda a uma certa ideia, permite-me aqui Claro. o pleonasmo, mas uma ideia idealizada que muitas Uhum. vezes existe como uma espécie de igreja antiga, igreja passada, que nós julgamos que a coisa que Deus teria para fazer mais interessante era as nossas imagens da Igreja Europeia continuarem hoje no século XXI. E eu creio que, como a Igreja é de Jesus e como não nos pertence a nós, a Igreja verdadeira, a Igreja de Jesus, não pertence às nossas idealizações. Nesse sentido, eu creio que a Igreja não só não está morta, como está a crescer. A Igreja Evangélica, as igrejas evangélicas estão a crescer na Europa. Agora, a maneira como elas estão a crescer provavelmente desafia algumas das imagens que nós criámos acerca do que deveria ser esse crescimento. Uhum. E vou só começar até por te dar um exemplo que é o meu exemplo aqui em Lisboa e que eu sei, até porque estive a ver algumas das imagens e dos vídeos da igreja onde tu estás, meu irmão Edson. Por exemplo, a igreja onde eu estou é ainda por uma pequena maioria, é ainda maioritariamente portuguesa, mas tem uma comunidade brasileira crescente. Portanto, se me dissessem há 10 anos que a Igreja da Lapa que eu sirvo ia representar hoje, em 2025, um universo de um pouco mais de cerca de 300 pessoas, eu iria ficar muito surpreendido com esse número há 10 anos, porque acharia esse número muito grande para a realidade que era a nossa há 10 anos. E se me dissessem há 10 anos que a Igreja ia ser quase 50% do Brasil,
de pessoas que chegam do Brasil, eu também acharia muito improvável. E, no entanto, é isso que Jesus está a fazer, por exemplo, na Lapa, é isso que Jesus está a fazer na minha igreja. Não significa que a realidade que eu vivo seja igual em todo o lado, em Portugal, mas sem dúvida há uma tendência neste sentido. Portanto, a igreja está a crescer na Europa. Não corresponde necessariamente às idealizações que nós temos quando pensamos no passado cristão na Europa. E, portanto, eu diria que, até em jeito de aperitivo, eu diria, por exemplo, meu irmão Ethan, que esta é uma das surpresas que me teria deixado a mim, Tiago, de 2015, estupefacto se me dissessem isso. E, no entanto, é isso que está a acontecer. Não sei, como é que, por exemplo, tu, meu irmão aí, já estando há alguns anos na Inglaterra também, como é que tu olhas para esse crescimento? Mas, por exemplo, aqui, esta é uma pequena fatia da realidade que eu estou a viver aqui em Portugal, por exemplo. Interessantíssimo. Você sabe que eu estava pensando em algo essa semana o seguinte: o último censo nacional aqui do Reino Unido, eu estou falando do censo então de 2022, ele indicou que pela primeira vez, e aí lamentavelmente, o número de pessoas que se declaravam cristãs decresceu abaixo de 50%. Então, pela primeira vez, nós temos menos de 50% da população que se declaram cristãs. No entanto, paradoxalmente, olha que dado interessante. Mês último, agora, o The Times, numa das suas matérias, indicou que o número de Bíblias vendidas entre 2019 e 2024 na Inglaterra aumentou 87%, que é um número astronômico. Então, ao passo que a gente verifica, pelo menos em nível de censo, uma redução no número de cristãos, ao mesmo tempo existe um crescimento acontecendo. E aí o que me parece é justamente um fenômeno, talvez, justamente o que você está mencionando, né? Se a gente for olhar talvez questões estatísticas, os números não vão corresponder àquilo que se espera. Mas no sentido pleno real, há um crescimento. A igreja está viva. Né? Então, por exemplo, quando eu falo com os pastores do Brasil, eles sempre sinalizam os templos que lamentavelmente são vendidos, os prédios que outrora abrigavam grandes congregações ou grandes igrejas e que hoje eles têm outras funcionalidades. Aqui na Inglaterra, infelizmente, se você entra hoje no site da Church of England, da Igreja Anglicana, você tem uma aba com diversos templos sendo vendidos em todo o Reino Unido, infelizmente. Mas, em contrapartida, você tem o movimento, especialmente o movimento evangelical, tem crescido de uma forma bastante virtuosa. Então, eu não sei se é uma questão, e aí quando eu digo eu não sei, porque talvez teria que se ter um olhar mais cuidadoso, se é uma questão talvez de uma perda que se restrinja mais aos movimentos mais tradicionais, e de repente, na perspectiva evangelical, isso está acontecendo de uma forma diferente. Mas eu não entendo de fato que a igreja, pelo menos na minha perspectiva, está morrendo. Pelo contrário, ela tem dificuldades, isso é inegável, né? Mas ela cresce, ela está viva, ela está trabalhando. Agora você falou algo interessante, né? A impressão, você mencionando sobre os brasileiros, né? E eu fui a Portugal há não muito, e o número de brasileiros em Portugal, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, aumentou de uma forma vertiginosa, né? E eu lhe pergunto o seguinte: você acha que o que está acontecendo hoje, essa questão da missão reversa, né? É a Europa que contribuiu tanto com o Brasil, quando a gente olha para a história da igreja evangélica, da igreja cristã no Brasil, a igreja brasileira ela é fruto do empenho, do esforço de missionários europeus, né? Você acha que agora o que acontece é isso? É uma missão reversa? É isso que está acontecendo em alguma medida? Necessariamente algo disso está a acontecer na Europa, porque notar aqui dois fatores. Um que nos distingue, porque, meu irmão Edson, tu aí no Reino Unido tens uma circunstância diferente, porque vamos dizer assim, e estamos a simplificar, mas é um país de maioria protestante. Sim. E, portanto, o esfriamento da Igreja Anglicana tem para um evangélico um impacto mais negativo do que para mim, que estou num país de maioria católica, perto de 80% dos portugueses ainda se afirma católico. Eu quero dizer isto com cuidado, porque naturalmente tenho respeito pelo catolicismo, mas o catolicismo esfriar
para mim, não é o problema de, para um evangélico, o anglicanismo esfriar. Mesmo tendo em conta que o anglicanismo sempre teve uma sensibilidade, por um lado, evangélica e, por outro, outra sensibilidade católica. Mas isto para dizer que o esfriamento da religião tradicional em Inglaterra é, de certa maneira, mais negativo para nós, evangélicos, tendo em conta que a religião tradicional em Inglaterra era protestante, do que, por exemplo, o esfriamento da religião tradicional em Portugal, que é católica. Portanto, logo aí significa que nós, apesar de não estarmos muito longe um do outro, mas a circunstância é diferente. Se tu me perguntares, de um modo geral, os evangélicos acham uma oportunidade de cada vez que a religiosidade tradicional esmorece aqui. Porque é nessa ocasião em que a religiosidade tradicional esmorece num país católico como o nosso, que os evangélicos tendem a crescer. Não é exatamente a mesma circunstância em Inglaterra, tendo em conta que a religiosidade tradicional está associada ao protestantismo. E, portanto, aí haverá diferenças importantes. No entanto, deixa-me partilhar contigo, por exemplo, uma informação. Em 2019, antes da pandemia, eu estive num encontro de pastores com dados estatísticos que eram recentes, que atribuíam à zona metropolitana de Lisboa, portanto à Grande Lisboa, atribuíam já cerca de 5% de evangélicos, sendo que o número nacional típico era cerca de 1%. Então, se nós estamos a falar que em 2019 já se contavam 5% de evangélicos, meu irmão, tu podes acreditar que este número de certeza que subiu na zona metropolitana de Lisboa pela razão que tu acabaste de mencionar. Porque nos últimos anos, só no caso do Brasil, a imigração tem aumentado e muito, sendo que muitos evangélicos têm vindo do Brasil por conta de se calcular que pelo menos 30% da população do Brasil se identifica como evangélica. Portanto, isto significará, eu não tenho números de 2025, mas os 5% de evangélicos de 2019 na zona metropolitana de Lisboa já subiram de certeza. Eu não vou arriscar números porque não tenho. Então, isto significa que para os evangélicos em Portugal, em particular, meu irmão, nós nunca vimos tanta gente nas igrejas. Eu não estou a dizer que isto é igual para todas, mas de um modo geral, mesmo as informações que a Aliança Evangélica Portuguesa tem passado, têm sido de facto de uma dinâmica de crescimento dos evangélicos num país com as características como Portugal. Portanto, nesse sentido, eu diria que 2025 é para nós um ano que promete. Que de facto, aliás, os últimos anos têm sido promissores para a comunidade evangélica. Tendo em conta, e tu sabes o que eu te vou dizer, sabes melhor do que eu, porque vives essa realidade como alguém que emigrou, que portanto não está no país onde viveu, é verdade que estas questões levantam depois, muitas vezes, importantes necessidades culturais de ajustamento de parte a parte. Portanto, eu sei que, por exemplo, em Portugal, o movimento evangélico é muito associado a uma coisa tipicamente latino-americana, o que muitas vezes significa um preconceito por parte dos portugueses em relação às igrejas evangélicas. Portanto, tudo isto, repara, todas estas camadas de dissonâncias cognitivas existem na percepção que as pessoas têm do movimento evangélico. Ainda assim, eu em 2025 sublinharia que esta tem sido uma época de crescimento das igrejas evangélicas em Portugal. E isso, naturalmente, é uma ótima notícia. Uau, excepcional. Excepcional. É bom lhe ouvir isso, é animador, não é? E de algum modo, traz esclarecimento nessa perspectiva daqueles que pensam na Europa apenas com um olhar de perdas, né? E aí a gente observa que com todos esses desafios a igreja vai avançando. Eu observo o seguinte, pensando em pastores brasileiros, na sua grande maioria, os que vêm servir alguma igreja local na Europa, seja aqui na Inglaterra, Portugal, eventualmente Bélgica, Espanha, França, enfim, na sua grande maioria, eles dedicam-se a servir comunidades de expressão de língua portuguesa. Brasileiros, primariamente, o que é natural,
e depois outros lusófonos, né, de África, de Portugal e assim sucessivamente. Esse trabalho é um trabalho importante, né, tendo em vista o contexto de imigração, um contexto muito desafiador. Então, a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar de amparo, é um lugar de direcionamento para esses imigrantes que vão chegando. E muitos, inclusive, que no Brasil não estavam conectados a uma comunidade de fé, ao chegar aqui na Europa e serem assim recebidos, passam, com o passar do tempo, a comporem essa comunidade de fé. Mas a pergunta Uhum, que eu lhe faço é a seguinte: eu às vezes ainda noto, eu falo aqui da Inglaterra, às vezes, e tenho a impressão que em Portugal também ocorre isso, que ainda nós, pastores brasileiros, temos algumas dificuldades para alcançarmos os uhum, locais, né? Aqui na Inglaterra, por exemplo, nós vamos ter o desafio talvez do idioma, que já é um grande desafio, uhum, mas eu acho que não é só o idioma, você tem questões uhum. culturais, etc, né? Qual que é o seu olhar sobre isso? Como você acha que pastores brasileiros poderiam contribuir mais efetivamente com as suas comunidades, com as comunidades locais, né? Uhum. Com o povo da terra, seja Portugal, seja Bélgica, seja Inglaterra, e assim vai. Essa, essa é uma pergunta muito pertinente, meu irmão Edson. E eu vou tentar dizer duas coisas que podem parecer no imediato contraditórias, mas que eu acho que Deus, na sua graça, consegue retirar delas alguma harmonia. Em primeiro lugar, eu acho que é um plano, é uma conspiração divina, uma cultura a ser evangelizada por estrangeiros. Hum, É um padrão bíblico. É um padrão bíblico. Portanto, o Evangelho, quando confronta o coração de um povo, confronta os ídolos de um povo, confronta os pecados de um povo. E se não houver gente de fora, há feridas que nunca vão ser tocadas. Portanto, eu acho que Deus usa de uma maneira criativa pessoas que são fora de uma cultura para poder evangelizá-la. Atenção, quero dizer isto com cuidado, porque sabemos hoje, quando pensamos até no passado missionário, em tanta da evangelização que os europeus fizeram, que é também tantas vezes mal vista e muitas vezes corretamente criticada como uma expressão de colonialismo e tudo isso. Eu não me quero meter nessas águas, mas eu acredito que Deus, para evangelizar um povo, precisa de uma perspectiva externa. E esta minha convicção missiológica é uma convicção cristológica, de Efésios 2, quando naquele hino cristológico é dito que o Nosso Senhor deixou o seu lugar de glória e desce até nós, condescende até nós. Portanto, eu creio que há uma componente cristológica em qualquer missionário, porque ele tem de abdicar de um lugar de pertença para estar num lugar de não pertença. E ele acaba por fazer isso com consciência ou não, imitando aquilo que o Senhor fez, o que Jesus fez por nós. Porque, de facto, Jesus, que é o missionário final, e que é o missionário total, o homem da missão completa, ele sai do seu conforto. Porquê é que eu começo por dizer isto? Porque, imagina, um pastor que vem do Brasil para servir na Europa, ele, por um lado, meu irmão Edson, e tu sabes isto melhor do que eu, porque tu tens skin in the game, como eu não tenho, no sentido em que tu estás a servir um país onde não nasceste, hum, tu nunca conseguirás ser completamente eficaz. Não vais, por muito que tu tentes, há coisas que tu nunca vais conseguir servir os britânicos e no Reino Unido como se estivesses no Brasil. Não vais. E o melhor é começares logo por saber isso e começares logo por desistir. Sabes, eu agora gostava de ver o teu rosto, mas como não te vejo, porque só para saber que tu ainda não me começaste a odiar ao ouvir-me dizer isto. Mas como só ouço a tua voz, esta é uma conversa muito protestante, porque eu só sigo a voz. Mas, portanto, por um lado, tu nunca vais conseguir. Agora, porque pode parecer que eu estou a tirar-te encorajamento, mas eu estou a dar. Por outro, essa tua presença num país que não é teu é, por definição, a amostra mais eficaz da própria encarnação do nosso Senhor Jesus. Porquê? Porque ele esteve numa posição de humildade.
Ao dizer isto, é claro que eu defendo que todos os missionários, quando vão para o campo missionário, devem dar a sua vida para estar o mais ambientado possível, contextualizados possível. Eu defendo todas essas coisas. Aliás, se tu reparares, notarás até na minha maneira de falar no assunto, que estas coisas que eu te estou a dizer, eu costumo repeti-las a muitos missionários que chegam a Portugal. Venham do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de outro país qualquer. Portanto, as duas coisas que parecem contraditórias é, por favor, mais missionários são necessários. Não só em Portugal, não só no Reino Unido, em qualquer lugar. Mais missionários são necessários em qualquer lugar do mundo. Mas, ao mesmo tempo, o missionário tem de saber que ele nunca vai ser completamente eficaz. E tem de aceitar essa incapacidade como uma das partes mais dependentes da graça do Evangelho que ele vai viver. E deixa-me só terminar ainda nesta pergunta com um exemplo que para mim é obrigatório, sempre que falo neste assunto. Uma das maiores bênçãos do meu ministério foi ter ao meu lado, durante alguns anos, um pastor norte-americano que voltou aos Estados Unidos agora o ano passado. O pastor Mark, que foi meu co-pastor, comigo e com o pastor Filipe. Nós éramos uma equipa de 3, agora somos 2 porque o Mark voltou aos Estados Unidos. E eu gosto sempre de falar no Mark porque o Mark mudou a minha maneira de ser pastor em Portugal. E sabes, Edson, o modo como eu tenho de descrever o melhor que o Mark fez por mim. Aliás, eu não consigo descrever o melhor que o Mark fez por mim porque a presença do Mark na minha vida foi transformadora de tudo. Mas sabes, uma das coisas que Deus usou no Mark, eu, quando via o Mark a cometer erros culturais, porque ele era norte-americano, eu comecei a ter inveja dos erros que o Mark cometia. Porque o Mark era mais livre do que eu era. Por ser estrangeiro, ele estava mais desimpedido do que eu estava. Claro que eu também sei que isto tem muitas vezes a ver com o nosso caráter, a nossa personalidade. Eu também confesso que a minha tendência eu gosto muito dos assuntos da cultura. Portanto, consegues imaginar que para uma pessoa como eu, tudo o que é assunto de cultura, contextualização, são coisas que eu valorizo muito. Então, eu estava enamorado de algum especialismo cultural. Ainda por cima, sempre gostei muito de ler o pastor Tim Keller. Então, a minha tendência natural era ir para um certo especialismo cultural. Ou seja, quanto mais nós compreendermos a nossa cultura, mais eficazmente vamos pregar a nossa cultura. Eu não renego isso, Edson, eu não renego isso. Mas Deus enviou-me o Mark. E o Mark cometia os tais erros em que eu sentia que ele estava mais livre do que eu. E isso foi uma mudança muito drástica na minha vida. Portanto, eu acredito que, sem dúvida, o missionário deve esforçar-se o máximo possível para compreender a cultura onde está, mas ao mesmo tempo viver em paz com o facto de ele nunca se vai sentir completamente encaixado. E Deus vai usar essa humilhação a favor da eficácia do Evangelho. Como isso vai acontecer, eu não sei explicar bem, mas nisto eu acredito. Uau! E esse olhar, ele é fascinante, não é? Porque ele nos ajuda a lidar com a eventual frustração de não ter uma resposta plena para as demandas do local que a gente está inserido, não é? E me parece, muitas das vezes, essa ser a dor de muitos pastores que estão nesse contexto diaspórico, nesse contexto de imigração, né? Então, ter o coração em paz de saber que nós temos a limitação, e aí, você bem disse, né? Isso nos coloca nessa geografia de entendermos o desenvolvimento da graça de Deus, nada mais maravilhoso do que isso. No entanto, aqui no Reino Unido eu tenho falado muito com os amigos o seguinte, a importância aqui especialmente de nós investirmos os nossos filhos, no sentido de que eu imagino que em alguns aspectos eles vão conseguir dar respostas melhores do que as nossas para o contexto onde a gente está inserido. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja local, que ainda é de maioria de falantes de língua portuguesa, entre brasileiros e lusófonos de diversos lugares, nós começamos já há algum tempo trabalhos em língua inglesa com os filhos, né? Então, os jovens e adolescentes, porque o que acontece com
com jovens e adolescentes. Chega uma certa época que eles ficam meio perdidos, né, na dinâmica Hum, da igreja, porque eles entendem a língua, são filhos de latinos ou de brasileiros, porque a gente tem uma comunidade hispana razoável dentro da igreja, nós temos um ministério hispano abençoador aqui também, mas eles ficam meio sem lugar. E aí a gente tem percebido que no caso deles, me parece eles, em alguns aspectos, vão ter uma resposta mais efetiva, não é? hum, Para as comunidades locais do que eventualmente a gente. Agora, eu tenho visto que você tem visitado o Brasil com alguma frequência, falou agora talvez um dos maiores eventos, se eu não me engano, de, de caráter de exposição uhum. bíblica, né, que é o Consciência Cristã no Nordeste, etc. O que você acha que nós brasileiros deveríamos aprender talvez mais com a igreja na Europa e vice-versa, né? Quais seriam os pontos assim centrais quando você percebe uma igreja brasileira na sua diversidade, etc. E a gente pensa também na igreja europeia. Como a gente, quais são os pontos que nos auxiliariam nessa questão da contribuição mútua, né? Uau, essa pergunta é muito boa. Eu quero começar por dizer que o Brasil tem sido uma. É difícil para mim descrever aquilo que o Brasil, enquanto país, e os crentes no Brasil têm feito por mim, pela minha família e pela minha vida. Porque ainda agora, quando vim da Conferência Consciência Cristã e passei por São Paulo por aquele evento que tu mencionaste, da Flor Caveira, eh, faltam, olha que eu sou uma pessoa com muitas palavras, mas faltam-me palavras para eu definir aquilo que o Brasil faz por mim e a maneira como eu sou tão cuidado e tratado lá. E, portanto, quero começar por fazer este prefácio, porque vou dizer uma coisa que pode ser um pouco crítica, mas que eu espero que seja positiva. Perfeito. Bem, em primeiro lugar, há de facto às vezes uma dissonância entre a expectativa que no Brasil se cria da Europa e a Europa. E tu sabes isto melhor do que eu, Edson. A Europa, e eu quero dizer isto de uma maneira cuidadosa, mas a Europa não corresponde a, às mistificações medievais que muitas vezes são feitas no Brasil. E vou dar-te um exemplo. Vou dar-te um exemplo aqui em Portugal. As pessoas vêm a Portugal, a capital é Lisboa. E eu estou a pensar nas pessoas, as pessoas do Brasil. Portanto, o brasileiro visita Lisboa e gosta de Lisboa. Mas vai ao Porto e ama o Porto. Porquê é que ama o Porto e não ama Lisboa da mesma maneira? Porque o Porto, sendo uma cidade mais a norte, mais pequena, com estátuas nos topos dos edifícios, corresponde a uma certa imagem gótica que o brasileiro tem da Europa. O brasileiro acha que a Europa é um livro do Tolkien. E quando chega à Europa, que continuou além da Idade Média, ela não corresponde ao tal fascínio, e eu sei que estou a ser um pouco bruto, mas não corresponde ao fascínio medieval que as pessoas têm da Europa. Portanto, o tempo, como continua no Brasil, continua na Europa, e nós estamos no século XXI. Portanto, sabes porquê é que eu digo isto, Edson? Porque, por exemplo, para quem como eu é calvinista, às vezes há uma idealização dos heróis protestantes da Europa como se a reforma protestante já não tivesse 500 anos depois disso. E eu acho que o brasileiro precisa de entender que, da mesma maneira que o Brasil está no ano 2025, a Europa está no ano 2025 também. Portanto, todas essas idealizações uh, tolkienianas, medievais, de reis e castelos e tudo isso, precisa de ser largado quando o brasileiro vem para a Europa, porque a Europa não corresponde a isso. Não corresponde a essa ideia dos reinos cristãos, de grandes heróis. Portanto, isso já aconteceu há muitos séculos. E eu noto que, às vezes, no contexto dito reformado, as pessoas olham para a Europa raptando da Europa o presente. Como se a Europa tivesse ficado numa campânula e como se este continente não tivesse sido, no século XX, um continente que por duas vezes quase foi destruído em duas guerras mundiais. Portanto, eu acho que é preciso dizer ao coração, por exemplo, de quem vem do Brasil, e tendo em conta que o brasileiro tem um coração tão grande, é preciso dizer, tu vais para um lugar que não está parado no tempo, como muitas vezes a tua imaginação o parou. Portanto, este lugar continuou, tem uma história imensa,
E a Europa não pode ser avaliada, por exemplo, dessa maneira romântica do Uhum. berço do cristianismo. Aqui é o lugar onde geralmente aquilo que é ruim acontece primeiro. Uhum. Portanto, imagina, quando tu, por exemplo, tens as elites académicas que no Brasil tendem a não ser religiosas, as elites académicas no Brasil não são religiosas porque naturalmente na Europa já não são religiosas ainda há mais tempo. Portanto, Uhum. tem de haver uma certa desmistificação daquilo que pode ser uma imagem, lá está, idealizada da Europa e do seu passado. Agora, mas deixa-me perguntar a ti, porque tu responderás a esta pergunta até com mais Claro. eficácia. Tu achas que é justo a crítica que eu fiz em relação a uma certa idealização que pode acontecer por parte de quem está no Brasil quando pensa na Europa? Como é que foi para ti chegar ao Reino Unido? Não, não há dúvida. E sabe quando eu percebo isso? Eu percebo isso, por exemplo, quando eu recebo alguém aqui, parece-me, especialmente algum amigo ou companheiro do Brasil, parece-me que muitos deles ficam na impressão que nós estamos talvez no século XVII ou XVIII, à altura de John Wesley, não é? Eu Isso. não sei se o que acontece, eu não sei se o que acontece é, é que as literaturas, talvez mais pontuais, teologicamente falando, desses grandes vultos, né, do século XVII, século XVIII, chegaram no Brasil há não muito tempo. Então a gente está falando do Brasil, um país muito jovem, e isso causa um certo fascínio. E Hum, é justamente o que você falou, e aquela ideia de que aquilo ainda é possível, né? Outro dia mesmo eu falava com um pastor sobre uma situação de alguém que estava se colocando para pregar naquele estilo daquela altura. Né? Então, realmente é assim que acontece. E a gente chega aqui, às vezes, com essa idealização, talvez até pela literatura. Nossa, eu vou chegar hum, lá na igreja do Spurgeon, né? E vai ser daquele jeito. Como você bem sinalizou, o tempo correu, né? hum, E a Europa definitivamente já está em outra realidade hum, e uma realidade muito distinta daquela que é ilustrada nas literaturas, nas biografias dos grandes heróis, né? Da história cristã. Então, realmente, essa idealização ela é recorrente, né? Talvez a hum. maioria daqueles que aqui recebo, você percebe na postura e na fala, de algum modo até a busca de alguma forma vivenciar aquilo que leu no É, texto, né? Enfim, né? repara, nesse sentido, bem, eu não quero ser muito ruim, e eu facilmente sou ruim. Eu sou mau, eu preciso mesmo de um salvador, eu sou daqueles que precisa mesmo de um salvador. Mas, repara, às vezes é isso, é tal como acabaste de dizer, Edson, às vezes a pessoa tem quase a ideia que vai entrar assim, numa espécie de Disneylândia, de parque de diversão, que esteve à espera dele, né, em relação ao passado, parou. Uma das coisas que eu acho curioso, eu uma vez, houve uma brincadeira que eu não resisti a fazer. Fui à igreja de um grande amigo meu, e eles, e teologicamente nós somos muito parecidos, portanto, uma doutrina mais calvinista e tudo isso. Só que na igreja dele, eles ainda eram mais puristas do que Uhum. eu sou na minha. Então eu não resisti a dizer isso. Eu disse, meus irmãos, eu vim de Lisboa, mas parece que eu estou aqui no século XVII, na Inglaterra do século XVII. Percebes? Porque o culto era todo o princípio regulador, e era assim, uma coisa, parecia assim o parque de diversão dos puritanos, estás a Uhum. ver? Uma coisa que já Uhum. não existe, isso não existe. Mas o brasileiro, como tem uma grande, tem um grande coração e também tem uma grande imaginação, às vezes está a tentar à força fazer no Brasil aquilo que lhe parece que tinha que aconteceu na Europa. E pronto, e às vezes há muita paixão, e quero dizer isto com cuidado, mas há Uhum. muita paixão e pouco discernimento. Uau. Pouco discernimento. E quando a pessoa chega à Europa, percebe-se que é bom que a paixão não morra, mas é bom que o discernimento cresça. E então eu acho que esta é uma das coisas que de facto a Europa pede de nós. Mais discernimento para que a paixão não morra. Uau, uau. E isso é pontual, né? Esse discernir a questão, tudo, né? Cultura, linguagem, o que está acontecendo para que a gente consiga ser mais efetivo.
Você sabe que eu venho de uma cultura no Brasil, eu sou de origem assembleiana, na igreja Uhum, pentecostal, carismática, Assembleia de Deus do Brasil. E eu me lembro que a Assembleia de Deus ela sempre teve uma veia evangelística muito uhum, pulsante, não é? O evangelismo pessoal, sobretudo nos anos primeiros, né? Uma igreja muito muito direta nas suas abordagens evangelísticas, e isso fez com que ela se tornasse a maior denominação uhum, evangélica do Brasil, mesmo com as suas distinções internas, enfim. E aí havia muito aquela coisa do culto ao ar livre, né? Eu mesmo já preguei algumas vezes na minha adolescência, pré-adolescência na rua, com aquela caixinha de som, e o evangelismo através daqueles folhetos bíblicos, uhum, etc. Enfim. Ah, e aqui inserido na Europa, e aí eu queria ouvir a sua impressão a respeito disso. Eu entendo que esse evangelismo, esse tipo de abordagem é válido, você está levando a palavra, está compartilhando. Aliás, aqui na Inglaterra, eu tenho alguns amigos pastores locais que fazem isso, eles são chamados de os street pastors, né? Que uhum, evangelizam na rua, oram pelas pessoas, etc. Mas às vezes eu me pego pensando, eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos, talvez nos últimos 2, 3 anos, que talvez a forma mais eficiente de você ganhar alguém local aqui para Jesus seja a questão uhum, relacional. uhum, Em alguns aspectos, me parece, quando você chega com um folheto, em algumas situações, dá-se a impressão de ser algo até meio que agressivo, uhum. ou muito distante da realidade daquele indivíduo. Você acha, qual que seria a forma mais efetiva de evangelização pessoal, considerando o contexto europeu? Sabes, se nós estivéssemos a ter esta conversa há 20 anos, eu ainda era mais imaturo do que sou hoje e eu dizia-te, eu provavelmente o que eu te diria se esta conversa estivesse a acontecer há 20 anos é que o tipo de intervenção na rua, eu diria que na Europa não funciona. Uhum, uhum, Apesar de eu próprio, quando era mais jovem, também tive o privilégio de fazer, quer em Portugal, quer em Espanha, também no sul de Espanha, cultos ao ar livre, pregar ao ar livre, mímica ao ar livre, música ao ar uhum, livre. uhum, Mas no início do meu ministério, eu tinha uma postura muito mais pessimista. Também porque, Edson, e é preciso ter isto em conta, o que está a mudar não são só os cristãos, é toda a gente. A Europa está a mudar. Uma das coisas que eu direi é que, de um modo geral, e o que eu vou dizer é uma grande generalização, porque há muitas diferenças entre os europeus. Tu, por exemplo, estás na Europa protestante. Mesmo que tenha vindo a abandonar cada vez mais o seu protestantismo, é uma Europa diferente do que a Europa católica onde eu estou. uhum, Ainda assim, eu diria que sim, no geral, o europeu, em todas as diferenças que há entre os europeus, no norte, no centro, no sul, sendo protestantes, sendo católicos, mas no geral, o europeu é resistente à religião. uhum, Porque, e esta é a minha perspectiva, obviamente esta minha opinião que eu te vou dar é alimentada de muitas leituras ao longo dos anos e, portanto, não é nada meu, não é nada uhum, distintamente meu. De um modo geral, o europeu sente que conhece o cristianismo melhor do que qualquer outro lugar no mundo. uhum, Porque lida com o cristianismo há mais tempo do que qualquer outro lugar no mundo. Mesmo tendo em conta que o cristianismo não nasce na Europa, naturalmente, nasce no contexto do Médio Oriente, mas o europeu sente que se há povo que conhece bem o cristianismo e que tem autoridade para falar do cristianismo, é o povo europeu. Porque foi a Europa que mais evangelizou, foi a Europa o continente cristão. Portanto, de um modo geral, o europeu sente que quando os outros se tornam cristãos, seja na América Latina, seja em África, seja na Ásia, o europeu acha que os outros estão a tornar cristãos porque não conhecem o cristianismo tão bem como o europeu. Mas um dia, quando eles ficarem mais velhos, como o europeu é, porque o europeu sente-se velho, uhum, um dia, quando eles ficarem mais velhos, eles vão compreender o cristianismo e vão poder rejeitar o cristianismo como o europeu já rejeita. Eu não te estou a dizer que o europeu sente, que o europeu diz isto, mas de certa maneira o europeu pensa isto. Por exemplo, quando o europeu
lida com um brasileiro a falar do Evangelho, o europeu sim, o europeu pensa, sim, os brasileiros, sim, são evangélicos, sim, os brasileiros são pessoas muito alegres, sim, eles quando acreditam, acreditam muito, sim, mas os brasileiros não conhecem o cristianismo tão bem como eu. Portanto, é normal que eles ainda acreditem no cristianismo, mas daqui a um tempo, quando conhecerem melhor, vão rejeitá-lo como nós aqui na Europa rejeitamos. Repara, ninguém te vai dizer estas palavras na rua. Mas, de certa maneira, é isto que o europeu sente. Agora, isto pode parecer, repara, pode parecer uma razão para dizer, então não vale a pena tentar esses métodos. Mas calma, porque quem manda no destino do mundo é Deus. E a Europa está a mudar. A Europa está a mudar. Repara, os teus filhos são uma prova disso. Porque os teus filhos são os novos europeus. Tendo em conta que os europeus de origem têm taxas de natalidade muito baixas, os novos europeus vão ser os filhos dos brasileiros, vão ser os filhos de todas as pessoas que, vindo para a Europa, vão tornar a Europa diferente. Por isso é que se fosse há 20 anos, meu irmão Edson, eu dizia, olha, eu acho que o evangelismo urbano não é o melhor para o povo europeu. Mas hoje, sabes o que é que eu te digo? A Europa está a mudar e a pressão que sente de tantos imigrantes que creem ajuda as pessoas, ao mesmo tempo, a terem de confrontar os seus preconceitos. Uma das coisas que eu não esperaria é que, por exemplo, através da internet, que tem coisas maravilhosas e tem coisas horrorosas, mas através da internet há muitos jovens portugueses que estão a ouvir o Evangelho pela primeira vez e que não reagem com tanto preconceito como a minha geração, a geração dos pais. Portanto, é nesse sentido que não há uma resposta. Portanto, o que eu acho, e não quero dar-te uma resposta puramente pragmática, Edson, mas o que eu acho é que quem tem o dom e a loucura santa para se sentir capaz de pregar na rua deve fazê-lo. Quem não tem esse dom deve, de facto, apostar mais naquilo que tu disseste, que é questão relacional. Mas todos devem sentir urgência para testemunhar Jesus. E deixa-me ainda só dar-te mais um exemplo. Eu falei-te no pastor Mark. Uma das coisas que o pastor Mark fazia como americano, é, por exemplo, quando nós apanhávamos um Uber, o pastor Mark arranjava sempre maneira de pregar o Evangelho. Ora, para um europeu, tu começares uma conversa acerca de Deus, é uma conversa que é considerada invasiva. Porquê? Porque Deus é um assunto complicado para o europeu. Repara, para o brasileiro e para o norte-americano, que são países modernos, quando eu digo modernos, no sentido em que a sua fundação é moderna, é recente, Deus é uma categoria de liberdade. Portanto, o brasileiro e o norte-americano, tendo experiências diferentes, mas eles pensam em Deus em termos de o que é que eu vou fazer com a minha liberdade para escolher em quem é que eu acredito. O europeu não pensa assim. Porque quando fala de Deus, o europeu não pensa em liberdade. Deus não está no campo da liberdade. É uma categoria complicada que tem a ver com o passado que foi abandonado. Mal comparado, meu irmão, mal comparado, alguém desconhecido começar a falar contigo acerca de Deus, é como se fosse alguém desconhecido que te começava a falar daquela tia que já não fala com o teu pai. E aquilo virou uma conversa de família complicada. Tu não ias reagir com naturalidade se um desconhecido começasse a falar da tia com quem o teu pai já não fala há muitos anos. Porque tu ias dizer, isso é um assunto pessoal, eu não me sinto à vontade para falar acerca dele. Eu sei que esta é uma má comparação, mas em grande parte é isso que o europeu pensa quando um estranho lhe começa a falar acerca de Deus. Agora, novamente, o Mark entrava no Uber e fazia questão de pregar. E o que é que eu comecei a ter inveja? Edson, eu tinha inveja da liberdade do Mark, porque o Mark cometia um erro cultural. Mas a verdade é que nesse erro cultural, ele falava de Jesus e eu ficava a pensar, eu estou aqui com toda a minha consciência cultural de português e não consigo fazer o mesmo com o Mark. E eu pensei, eu quero que... E não leves a mal eu dizer assim. Claro. Eu pensei assim, eu quero que a minha vergonha vá para o inferno. Eu prefiro 1000 vezes perder a vergonha e fazer figura de maluco, mas conseguir falar de Jesus. Agora, como eu não sou americano, eu não consigo pregar como o Mark consegue.
O máximo que eu consigo chegar é eu arranjo maneira, quando apanho um Uber, eu arranjo maneira sempre de dizer que sou pastor evangélico. E arranjo maneira sempre de convidar a pessoa para ir à minha igreja. Isso eu consigo fazer. Eu acho que nunca vou conseguir chegar ao nível do Mark, mas o Mark ajudou-me a perder um pouco a vergonha. Portanto, esta é apenas uma circunstância assim meio metafórica e meio tonta, mas para te explicar como é que muitas vezes a reação do europeu pode ser. Mas a pessoa deve fazer tudo aquilo que está ao alcance. O que eu diria, um bom slogan pode ser: comete todos os erros culturais para a glória de Jesus. Porque eles vão ser erros, mas para a glória de Jesus, ele vai fazer alguma coisa com esses erros culturais que as pessoas vão cometer. Isso é maravilhoso de ouvir falando sobre isso, né? Porque é justamente, às vezes, por causa dessa apreensão enquanto às questões culturais, às vezes a gente acaba ficando ou um passo atrás, ou com algumas reticências, né? E aí esse olhar de entender todas as situações como uma oportunidade, Uhum. compreendendo também algo que você mencionou muito interessante, compreendendo o caráter de cada um, né? Existem Uhum. as pessoas que são mais expansivas, as que são um pouco mais conservadoras nas suas posturas, etc. Mas seja como for, não deixar as oportunidades escapar pelas mãos, porque, e aliás, a gente está pensando e falando sobre a comunicação do Evangelho, né? Que é a mensagem mais poderosa, né, que a gente poderia comunicar a outrem, né? Então, Uhum. é muito bom lhe ouvir falando sobre isso, e eu penso que é um estímulo para quem nos acompanha, que às vezes fica um tanto, nossa, mas será que se eu falo, não falo? Então, assim, se há oportunidade, né? E é interessante, né? Porque a comunicação do evangelho, ela não segue uma métrica aritmética, Uhum. não é? Nem mais. Os caminhos de Deus, né, vão para além das nossas concepções. Então, às vezes, o que soa loucura é aquilo que vai provocar a alma de Uhum. alguém e Uhum. transformar a vida do indivíduo de forma definitiva. Muito bom lhe ouvir falando a respeito. Tiago, muito bom. A gente conversando aqui, se deixar o tempo vai. Deixa eu ver se tem alguém. Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. Uhum. Deixa eu privilegiar. Alguém colocou brasileira, casado com espanhol, vivendo no sul da Espanha. Sempre cometo esse erro cultural. Notável que as pessoas se sentem desconfortáveis. Agora entendo o motivo, não é? Você sabe que é interessante? Eu me lembro de alguns anos atrás, nós recebemos aqui na igreja uma jovem espanhola das Ilhas Canárias. Uhum. E ela hoje, inclusive, é uma das líderes do nosso ministério hispano. Mas na altura, né, não fazia parte, não tinha conexão com a igreja evangélica. Pelo contrário, tinha muita resistência com tudo aquilo que envolvia igreja por causa dessas questões históricas todas, dos Uhum. desafios todos. Então, falava-se religião, ela estava sempre muito distante. Tanto é verdade que ela caminha conosco durante um ano, participando de um pequeno grupo, mas não indo aos cultos. E aí, nesse um ano, participando da comunidade, com as pessoas, etc., com o passar desse tempo, ela começou a ir aos cultos. E aí Deus, né, fez a obra, passou pelo batismo e tal, e hoje é uma líder na igreja, né? Então, Amém. somente sinalizando isso que você acabou de mencionar, de às vezes, tem toda uma questão histórica, né, que Uhum. envolve os europeus no sentido, assim, de quando você fala em religião. E me fez lembrar também, assim que eu cheguei aqui, eu fiz amizade com um pastor inglês que tinha passado alguns anos no México. E eu me lembro que eu perguntava para ele, poxa, o que está acontecendo com a igreja na Europa? Por que você vê aquelas perguntas, né, de quando você está chegando e tal. Ele me fez uma pergunta interessante, que eu acho que casa com alguma coisa que você mencionou em algum momento. Ele falou assim, olha, Edson, quantos anos tem a sua igreja no Brasil? Eu disse, a minha igreja na altura no Brasil tinha talvez 100 anos, sem ter alguma coisa. 1910, então tinha um pouco mais de 100 anos. E aí ele era um pastor batista, inclusive. Aí ele foi falar para mim da tradição batista na Inglaterra, que já de centenas de anos. Ele falou assim, como é que você Uhum. acha que vai estar? Como é que você acha que vai estar a sua igreja daqui a Yeah. 800 ou daqui a 900 anos? Será que vocês vão estar nesse mesmo fervor, nessa mesma entrega? E aí eu lembrando disso e pensando no que você falou agora há pouco, o que que você acha que a igreja brasileira hoje vive um momento de ebulição, mesmo com as dificuldades, a gente tem muito problema, porque todo crescimento, especialmente esses de grande expressão, tem uns problemas que precisam ser corrigidos, tem uma série de questões. No entanto, o que que você acha que a igreja brasileira precisa fazer para eventualmente não cometer os mesmos tropeços, por assim dizer, que a igreja europeia, em termos gerais, cometeu ao longo dos anos?
Se a gente pensar em Jesus não voltando nos próximos 100 anos, por exemplo, né? Bem, duas coisas. Por um lado, primeiro, talvez a mais positiva, depois a outra, que não deixa de ser positiva, mas que de certa maneira pode ser mais exigente. Positiva. Nem sempre a Igreja brasileira se apercebe da circunstância excepcional que vive. Há pouco tempo eu até pedi a um dos meus diáconos, o Manel Ferreira, que ele me desse os números para aquilo que eu te vou dizer de seguida estivesse comprovado. E ele Uhum. depois arranjou-me os números. A maior parte dos evangélicos no mundo vive em circunstâncias de minoria cultural. Uau. Portanto, a maior parte dos evangélicos no mundo não pertence a maiorias culturais, que de certo modo, é a dinâmica que tem estado a transformar o Brasil. Uhum. Porque calcula-se que antes de 2040 já possa haver mais evangélicos do que católicos se o número continuar a crescer desta maneira. Eu estou a ler um livro do antropólogo Juliano Speyer, que se tornou um amigo, eu estive com ele agora há pouco tempo, chamado Povo de Deus, e esses números são repetidos no livro. Portanto, nem sempre é fácil para o crente brasileiro, para a Igreja brasileira, compreender que vive uma circunstância excepcional. Repara, e tu és prova disso, meu irmão Edson. Tu hoje encontras missionários brasileiros por todo o mundo. É difícil Uhum. chegar a um país e não encontrar um brasileiro. E não só um brasileiro imigrante, mas um brasileiro missionário. O Brasil é hoje uma potência evangélica mundial. E nem Uhum. sempre a Igreja brasileira se apercebe disso. Então, a Igreja brasileira não se apercebe que vive uma circunstância excepcional. E quando nós não nos apercebemos que vivemos circunstâncias excepcionais, cometemos o erro de avaliar os outros erradamente. Uau. Não é com vontade, mas acabamos por fazê-lo. Porquê? Porque não nos apercebemos que estamos numa posição de privilégio. E eu sei que o crente brasileiro, ou o brasileiro no geral, não está habituado, acostumado a pensar em si, pensando em privilégio. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, o Brasil é um país privilegiado. Uhum. E muitas vezes o brasileiro só se apercebe disso quando sai do Brasil. Quando chega a outros lugares no mundo e se apercebe assim, aqui ser crente é diferente. E vou dar-te um exemplo. Muitas das discussões que ocupam os crentes no Brasil, e nesse sentido até estou a pensar em algumas das discussões que eu acho que nem sequer deveriam existir, mas que Uhum. existem no Brasil, são privilégios da fartura. O crente brasileiro está pronto para discutir minúcias teológicas porque pode dar-se ao luxo disso. Porque se eu me zangar com o meu irmão, eu vou deixar a minha igreja e talvez na mesma rua eu encontre outra igreja. Quando tu vives na maior parte do resto do mundo que não tens este tipo de Uau. circunstâncias, tu escolhes muito bem a discussão que vais ter, porque não te podes dar ao luxo que o crente brasileiro se pode dar. Então isto significa que muitas vezes o crente brasileiro discute coisas que não seriam pensáveis noutro lugar do mundo, porque os crentes não iam discutir esse tipo de minúcia, porque não se podem dar ao luxo de se dividir, porque são muito poucos. Repara, dou-te um exemplo, e eu já te disse, por exemplo, eu até sou de doutrina calvinista. Mas é absurdo em Portugal os calvinistas estarem a discutir com os arminianos, porque os calvinistas precisam dos arminianos e os arminianos precisam dos calvinistas. Só um país com muito luxo evangélico como o Brasil é que se pode dar ao luxo desse tipo de discussão. E eu não estou a dizer que as discussões teológicas não são importantes. Eu sou favorável a de nós valorizarmos a teologia. Deixa-me dar-te outro exemplo ainda. Que eu creio que no luxo evangélico muitas vezes o brasileiro não se apercebe. Por exemplo, a discussão da cultura evangélica. O crente brasileiro tem o luxo de ter uma cultura evangélica. Honestamente, eu às vezes acho que não é uma cultura assim tão boa, mas pronto. O crente brasileiro tem o luxo de poder dizer eu não ouço música do mundo. Mas o crente brasileiro pode fazer isso não é pela fé que tem. É pelo luxo de ter uma comunidade evangélica que faz música e faz uma data de coisas. Tu sabes que quando sais do Brasil, tu vais ser mais secularizado. Não é porque és menos crente.
mas é porque vives num país que não tem uma comunidade evangélica tão grande. O crente na Europa não é menos crente do que no Brasil, mas o crente na Europa é mais secularizado do que o crente brasileiro. O Uhum. crente brasileiro dá-se ao luxo de viver muitas vezes numa bolha evangélica, porque ele não se apercebe que vive no meio do luxo evangélico. Portanto, é só quando o crente brasileiro sai do Brasil que começa a coçar a cabeça e pensar assim: uau, o mundo não é o Brasil. E de facto, meu irmão Edson, o mundo não é o Brasil é muito mundo. Eu amo o mundo que o Brasil é, mas o mundo não é o Brasil. Há muito mundo além do Brasil. Por isso, o missionário, e agora tu é que devias estar a falar, nem deveria ser eu, o missionário que sai do Brasil, ele passa a ver as coisas de uma maneira completamente diferente. E tu sabes, porque de cada vez que tu voltas ao Brasil, tu já não voltas ao Brasil do qual tu saíste. Já é um Brasil que tu problematizas, já é um Brasil que tu sabes criticar. Porquê? Porque tu viste as coisas de fora. Portanto, eu quero dizer uma coisa muito pela positiva. Meus irmãos do Brasil, vocês fazem parte de uma potência evangélica mundial. Vocês são missionários como poucos países conseguem ser. Deus utiliza-vos como uma espécie de tropa de elite evangélica no mundo. Não tenham dúvidas. Mas, nisto tudo, possam também olhar com alguma autocrítica e aperceberem-se do tipo de privilégio que vocês têm que o resto do mundo não tem. Porque quando isso acontecer, algumas das questões que, infelizmente, têm levado tempo desnecessário em divisões, em tribalismos, eles acabarão para servir ainda melhor o povo Uau. de Deus no resto do mundo. O Brasil é uma bênção, meu irmão, o Brasil é uma bênção internacional, global. O que Deus está a fazer no Brasil, há muito poucos países que podem dizer a mesma coisa. Mas isso só nos chama a trabalharmos mais juntos para vermos a bênção que o Brasil é, atingir ainda mais pessoas para Jesus ao longo de todo o Glória mundo. a Deus por isso. Muito bom de ouvir nesse aspecto. Sabe o que me fez lembrar o texto de Provérbios que fala, né, que a alma farta, né, ela Uhum. pisa favos de mel, né? No sentido de Hum, que, às vezes, a gente se perde nessa fartura, né? Na dádiva, na bênção. E é aquela história, né? Da criança que vive num lar com fartura, uma casa com fartura, e aí você coloca lá determinado alimento à mesa e diz, não, isso aqui eu não quero e tal. É porque há tanto, né, que a gente começa a ser extremamente seletivo. isso, E aí, se isso. me permite, eu vou ser extremamente coloquial. A gente Força, começa a força. ficar, como a gente diz do Brasil, enjoado demais, É né? verdade. Cheio de não me toques, né? No linguajar popular. Então, É verdade, é há de verdade. se ter muito cuidado com isso. E essa fala que você sinalizou, penso que é uma autocrítica que a gente realmente precisa se fazer. Será que nós estamos dedicando tempo naquilo que de fato é necessário? A gente está perdendo ou gastando tempo com bobagens, com Hum, picuinhas e com aquilo que não é relevante, talvez isso em função de estarmos vivendo um tempo de prosperidade, por assim dizer, né? E outra coisa que me chamou a atenção na sua fala, que eu acho que deveríamos parar para pensar, sobretudo a igreja brasileira, é essa questão de que, às vezes, o fato de ser majoritário meio que te distancia da realidade das pessoas que não fazem hum, parte daquilo. Você fica nesse hum, mundo à parte e não consegue sentir o outro, né? Não consegue viver, não consegue perceber a realidade das coisas. E isso é um problema, me parece, né? uhum. Então, de fato, são sinalizações muito importantes e eu agradeço demais, assim, de ouvindo. Tem muita coisa aqui que eu vou pensar por mais algum tempo. Aí alguém colocou que precisamos amadurecer definitivamente, né? Ou seja, e essa fala sua também, porque às vezes eu vejo que muitos brasileiros não percebem esse momento também de dádiva que Deus tem nos dado, Hum, né? Sempre se vê como, mas a gente não. A igreja brasileira, de fato, não obstante os desafios, é uma igreja hoje vivendo um tempo muito profícuo, né? Um tempo muito produtivo, e a gente precisa aproveitar uhum. isso para, né, para contribuir assertivamente no reino de Deus. Tiago, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Para nós que já estamos cá 11h10. Você mencionou lá no começo, eu faço questão de uma oportunidade, espero não tão Isso, distante, recebê-lo aqui. Nós vamos isso. trabalhar para que isso ocorra, estamos tão próximos.
Agradeço esse seu tempo. Eu sei que você está aí, eu até mencionei o seu último livro, o tempo talvez não vai permitir, mas que trabalha sobre os três nãos de Deus, não é? Uhum. E aí me fugiu agora o subtítulo, mas é alguma coisa relacionada à graça. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro. Olha, Você eu tenho aqui pode falar porque, rapidamente, por favor. olha aí, é isso, porque a graça basta. Sabes que o subtítulo que eu queria, a Uhum, editora preferiu um título mais evangélico, mas o subtítulo que eu queria era Os evangélicos não têm nada para mostrar ao mundo. Porquê é que eu queria esse subtítulo? Porque está relacionado com uma coisa que, que, que eu creio que é próxima da tua experiência também uhum, no Reino Unido, que é a questão hoje das conversões culturais. Ou seja, tendo em conta a preocupação com o rumo do mundo ocidental, começas a ter pessoas que se aproximam do cristianismo, não necessariamente porque se estão a aproximar de Cristo, mas porque querem salvar o Ocidente. uhum, Então, o livro parte um pouco disto, sobretudo pensando naquelas conversões mais intelectualizadas, mais elitistas, ao catolicismo e à Igreja Ortodoxa. Porque tens alguns que se encantam com a ideia de salvar o Ocidente e parece que depois, quando olham para os evangélicos são demasiado socialmente desprestigiados, uhum, demasiado uhum, pobres, demasiado vazios nas suas igrejas para projetar, olha, aquilo que falávamos há pouco, aquela idealização do mundo uhum, ocidental, a uhum, idealização da Europa, a idealização dos Estados Unidos e tudo isso. Então, o que este livro tenta falar é que aquilo que os evangélicos têm para mostrar ao mundo não é nada. De facto, não é nada por uma razão. Porque quando houve um campeonato parecido, uma competição parecida, acerca de quem é que eram os cristãos com mais para mostrar, o apóstolo Paulo foi acusado por estes superapóstolos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, de que eles é que tinham o poder, eles é que tinham o prestígio, Paulo estava ultrapassado. E há uma altura, no capítulo 5, em que as imagens que o apóstolo Paulo usa é de facto a imagens de uma casa que desaba, de um corpo que não tem nada a ver com o corpo da ressurreição, com a vontade que Paulo tem de partir para Deus, e ele diz lá, porque andamos por fé e não por vista, segundo a uhum, Coríntios uhum. 5:7. E depois faz aquele percurso incrível em que ele se compara com estes campeões da cristandade. Não é? E eu acho que há muitas semelhanças hoje com esta gente que se quer tornar cristã, não porque se quer encontrar com Cristo, mas porque quer salvar o Ocidente. Acho que há uma grande competição para salvar a cultura, mas que não é necessariamente salvar a nossa alma. Então, quando o apóstolo Paulo se compara com estes superapóstolos, o que ele vai dizer é que ele passou por coisas que nenhum dos superapóstolos tinha passado. Portanto, se havia alguém que tinha autoridade para ser superapóstolo, era ele. Mas para que ele não se envaidecesse, ele que tinha ascendido aos céus numa visão, Deus permite que um enviado de Satanás lhe dê um espinho na carne. E 3 vezes ele ora a Deus para ser livre e 3 vezes ele recebe um não. É por isso que o livro se chama Os Três Nãos de Deus. Uau. Portanto, o que é que nós temos para mostrar? Edson, o que é que nós, como evangélicos, temos para mostrar? Nada. Porque andamos por fé e não por vista. Nós não temos tesouros para convencer as pessoas. As nossas igrejas não precisam de ser catedrais, porque hoje começas a ter este discurso do evangélico encantado com a beleza e com a estética, Uhum, e acabamos sempre no risco de quebrar o segundo mandamento. O Packer, o grande teólogo Packer, J.I. Packer, ele dizia: tão mau como adorar o Deus errado é adorar o Deus certo da maneira errada. E uau. este desejo de nós materializarmos o triunfo do cristianismo é uma coisa profundamente idólatra. Portanto, o livro, desculpa, já preguei um pouco, porque o livro nasceu de um sermão, mas está relacionado com isso. O futuro, Edson, o futuro, tu que estás aí no Reino Unido, o futuro não é fazer a Europa great again. Não é nós convencermos, olha, podem acreditar em Jesus porque nós temos uma vida de poder para mostrar. Podem acreditar em Jesus porque connosco está a prosperidade. Podem acreditar em Jesus porque connosco estão os sinais. Não. Podem acreditar em Jesus porque nós andamos por fé e não por vista. A nossa fé não está baseada em nada que seja físico.
está baseada na espera do Senhor e na certeza que nós um dia vamos ver olhos nos olhos, rosto a rosto. É aí que está, de facto, a nossa fé está aí. Sensacional, sensacional. Vou adquirir tão logo possível. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, Obrigado, meu pela irmão. galhardia, por assim dizer. Muito obrigado. Aliás, obrigado para todos que nos acompanharam até então. Alguém perguntou, a live vai ficar gravada aqui, se você ainda não segue a nossa página, pode fazê-lo. A cada 2 semanas eu estou sempre batendo um papo com alguém aqui. Pastor Tiago, muito obrigado. Fraterno abraço. Um grande Saudações de abraço, meu paz. irmão. Reforço vez mais, tão pronto possível estaremos juntos. Isso, meu E irmão. as minhas saudações alcançam sua casa, também a igreja que você tem Amém. Amém. pastoreado e direcionado por meio da exposição da palavra. Deus abençoe Deus e te até abençoe, breve. meu irmão. Permita o bom Deus. Bom descanso. Estaremos juntos. Deus te abençoe, meu irmão. Até Valeu, logo. tchau, tchau.